Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário para que o YouTube venha estar atualizando os nossos vídeos, enviando para você, e assim você possa ser abençoado, abençoar a sua família, os seus amigos, a quem você compartilhar esses vídeos, que eu tenho certeza que vai servir de bênção, de fortalecimento da tua fé e renovação à tua esperança na manifestação do reino de Deus e a volta de Jesus Cristo, que em breve há de acontecer. Eu quero falar nesse vídeo sobre os últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Esse texto está na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, a segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, onde nós iremos ler uma sequência de textos, e eu gostaria aqui de começar introduzindo, lendo do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9, que diz assim: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Para os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente e todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever essa última carta ao seu discípulo Timóteo, dando algumas orientações sobre a fé, sobre a vida, sobre a conduta dele, sobre a esperança do cristão e principalmente sobre alerta sobre os últimos dias. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, já tinha recebido a sentença de morte, aonde logo mais ele seria decapitado, encerrando sua jornada aqui nessa terra e aguardando ali o dia da ressurreição e a volta do Senhor, mas o seu discípulo Timóteo ainda continuar pregando, levando o legado, anunciando o evangelho e edificando os discípulos para que a palavra de Deus fosse disseminada e vidas fossem salvas e transformadas e aguardasse essa bem-aventurança que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ali, com seu zelo, com seu amor, sua dedicação, compartilhou com Timóteo as revelações de Deus, as visões que Deus concede aos seus servos, que lhes são fiel, que lhes são íntimos e vivem em comunhão com ele, para que os seus servos possam andar com prudência, com vigilância, com sabedoria, vivendo a realidade do plano de Deus. Então aqui ele fala assim: olha, Timóteo, sabe isso, quer dizer, tenha conhecimento, tenha assim entendimento e compreensão que os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, dificultosos, dias que nós teremos que ter muito esforço e dedicação para viver o evangelho. E aí ele faz essa lista que os homens seriam egoístas, seriam maus, seriam amantes de si mesmo. Todos esses fatos, essas características que Paulo descreve, nós estamos vendo continuamente nos nossos dias. Basta você abrir um jornal, uma revista ou uma página da internet, você vai ver todos esses fatos, todas essas atitudes, essas situações que acontecem. E principalmente aqui o que nos chama a atenção, que ele fala que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o que nós vemos hoje. Quem que quer orar? Quem que quer buscar a Deus? Quem que quer ler a palavra? Quem que quer servir ao Senhor? Pouquíssimas pessoas. As pessoas querem festejar, farrear, querem viver os seus prazeres, alimentar a sua carne. E isso está demonstrando
que os últimos dias são chegados, que os dias trabalhosos são chegados. Outro fato também que ele fala é que muitos aqui, eles iam resistir à verdade, quer dizer, eles usam o exemplo dos magos ali no Egito, Janes e Jambres, que resistiu à mensagem de Moisés, quando Deus mandou Moisés dizer lá, deixe sair o meu povo para que me sirva ali no deserto e me preste culto. Eles resistiram a Moisés, fizeram sinais através da magia para que o povo continuasse escravo no Egito, mas Deus enviou sinais, prodígios e maravilhas que libertou o povo dele, e o povo dele foi conduzido à terra prometida. Você pode conhecer essa história a partir do capítulo 3 de Êxodo até o capítulo de número 15, você vai ver toda essa narrativa e todo esse conflito que teve. Hoje é a mesma coisa, quando nós pregamos o evangelho, anunciamos a palavra de Deus para que as pessoas vão ser libertas do pecado, da destruição e da maldade deste mundo, nós enfrentamos resistência, nós enfrentamos muitas vezes palavras negativas, palavras até que querem ferir e contradizer o Evangelho, mas eu declaro para você, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, ele encontra liberdade, ele encontra vida, ele encontra alegria, ele encontra paz e a bênção de Deus na vida dele, porque esse é o fruto e o resultado de uma vida que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro fato que fala aqui é que a pessoa vai sempre aprender, que é o versículo 7, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque a verdade é Jesus, o Filho de Deus, é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa comunhão com Ele. A verdade não é palavras, não é filosofia, não é ciência. A verdade é o arrependimento, a conversão e a comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado e glorificado. Então se pode estudar, pode meditar, pode ler, pode fazer tudo. A verdadeira verdade que liberta, como diz Romanos 8:32, e conhecereis a verdade, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus pode libertar o homem, e esta liberdade ela é total e completa e perfeita e transformadora. Então, nós podemos ver que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, ele descreveu os últimos dias, sobre as atitudes das pessoas referente à fé, amigos e prazeres que é amigo de Deus, referente ao seu conhecimento e entendimento, que conheceriam, mas nunca conheceriam a verdade se não buscasse o Senhor. E outro fato também, que essas pessoas seriam sempre enganadas e envolvidas nos seus próprios enganos, seus próprios pensamentos e filosofia. O que tem de certeza hoje em dia? Hoje você ouve um fato, amanhã já aquele fato já é contraditório. Você ouve um pensamento da ciência hoje, amanhã já modificou. Só a palavra de Deus permanece a mesma. E porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Hebreus 13:8. Então, como que nós, através de Paulo, que ele deu esse ensinamento, o Timóteo podia falar, mas a situação é difícil. Como que eu posso ter o caminho? Como que eu posso entender e compreender? Simplesmente pela atitude dos servos de Deus, daqueles que são fiéis e os apóstolos que deixaram o exemplo deles para que nós possamos seguir. Que Paulo fala aqui no versículo 10 ao versículo de número 13, ele diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A verdadeira prova de que alguém está servindo a Deus, andando na presença de Deus, não é o sucesso, a riqueza, mas é a perseverança em meio às lutas, dificuldades e adversidade, é enfrentar perseguições, aflições e permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor. Por isso que Paulo fala o ensino e a conduta e o propósito e a fé,
e as aflições e perseguições que ele enfrentou, porque quando a maré está favorável, todo mundo vai bem, mas quando a maré está ao contrário, existem perseguições, existem palavras negativas, existem aflições, mas a pessoa permanece firme na fé, convicta na presença de Deus, este está vivendo o verdadeiro evangelho, porque ele sabe em que ele tem crido e está certo que é poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia. Então, esta é o selo de um verdadeiro servo de Deus, enfrentar lutas, adversidades, dificuldades, tribulações e enfermidades e permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor. E qual é o segredo disso? Qual é o remédio disso? Qual é a fonte que dá essa capacitação cristã? Versículo de número 14 ao versículo número 17 diz assim: quanto a você, permaneça naquilo em que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é a fonte, é o remédio, é a vitamina, é a força, é a graça para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra e possa vencer as lutas, dificuldades e adversidades, permanecendo firme na presença do Senhor, caminhando com Deus, estando na presença dele. E aí o apóstolo Paulo, para concluir o seu ensinamento, sua revelação, sua instrução e sua direção a Timóteo, ele declara no capítulo 4, continuando na mesma sequência, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peça a você com insistência que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, viu? Mais uma vez aqui nós vemos a perseverança em meio às dificuldades. Faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quer dizer, pregue a palavra, ensine a palavra, porque o Senhor vai se manifestar, Ele vai voltar, e Ele vai julgar os vivos e os mortos, e aquele que está firmado no Senhor, ele vai ouvir a palavra, vai crer na palavra, praticar a palavra e defender a palavra. Mas aqueles que não querem, amigos dos prazeres, aqueles que aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade, aquelas pessoas que estão ali vivendo segundo este mundo, qual é o fato? Eles vão ajuntar doutores, pastores, apóstolos, bispos que vão pregar para satisfazer as concupiscências deles, os desejos carnais deles, para simplesmente trazer prazeres para eles, e não querem enfrentar aflições e dificuldades. Por quê? Porque eles não têm fé, eles têm simplesmente uma crença. Mas aquele que tem fé, ele enfrenta a lida, ele enfrenta as lutas, a diversidade, e permanece firme e constante, porque ele sabe que o Senhor é com ele, e que ele tem um galardão nas regiões celestiais, e que ele está se preparando, não para viver temporariamente nesta terra, mas para viver uma eternidade plena na presença de Deus, no reino de Deus e na glória de Deus. Por isso, olha a convicção de um homem de Deus que é exemplo para nós e que serve de modelo para a nossa vida e para a nossa fé, e principalmente a mensagem que ele nos dá no seu último dia, sabendo que tinha uma sentença de morte sobre ele e que ele iria partir deste mundo. Mas olha só a convicção, a esperança e a fé que ele demonstra no versículo de número 6 ao versículo de número 8, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Combata o bom combate, cumpra a tua carreira, guarde a tua fé e tenha certeza, o Senhor, que é reto juiz,
está preparando uma coroa para a sua vida. Se você permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor, amando a vinda do Senhor, desejando a volta de Jesus Cristo e se preparando para esse encontro triunfal. Mas saiba, os últimos dias na qual nós estamos vivendo são tempos difíceis e trabalhosos, mas nós temos o alicerce da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo e a graça de Deus em nossas vidas. Por isso, você que está vendo esse vídeo, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família e sobre todos, em nome de Jesus Cristo.